Larvas e Plantas Medicinais de hoje vai mostrar para vocês a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. E vocês vão ver também a pesquisa desde a entrada da planta até a transformação num produto final. Confira o programa. Eu estou aqui com a professora Fernanda Simplício na planta piloto aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. E ela vai explicar para vocês o que é esse espaço, essa planta piloto. E depois nós vamos também conhecer um outro ambiente onde as pesquisas terão o prosseguimento necessário. Fernanda, explica para o nosso telespectador o que é feito, quais as etapas que é feita aqui nessa parte aqui de planta piloto aqui da faculdade. Bom, aqui é a sala de recepção do material vegetal, né? O material que é coletado em campo, podendo ser galhos, folhas, cascas, ele vem para essa sala para ser preparado para a extração. No que consiste essa preparação? Em primeiro lugar, retirar as partes contaminadas, por exemplo, folhas muito corroídas, nós separamos, nós não aproveitamos para obtenção dos extratos. Se nós queremos trabalhar apenas com os galhos, separamos os galhos das folhas, né? Essa é a mesma planta, né, Fernanda? Essa mesma planta, por exemplo, aqui já houve uma separação das folhas, né, deixando apenas os galhos finos. Certo. Flores. Esse aqui é o murici? É o murici, é um tipo de murici aqui da Amazônia, só ocorre na região amazônica. Você sabe que o murici é muito utilizado tradicionalmente, né, principalmente através de chás feitos das suas cascas para fazer asseio ginecológico, né? Você é aqui do interior, você sabe disso. A senhora tem mais algumas plantas aqui que estão sendo trabalhadas. Esse daqui é o jatobá, né? Jatobá, né? Como é uma casca, a preparação dele consiste em raspar essa camada superficial que é contaminada com micro-organismos, etc. Nós aproveitamos a parte interna. Tá, nesse caso aqui ainda, você viu que tem uma parte que está raspada, né? Isso. E depois você tem que sair toda essa crosta que tem que sair, que isso pode inclusive interferir na química. Exatamente, interferir na química do extrato. E o jatobá você sabe que é a planta mais utilizada na Amazônia para fazer xarope, para combater tosse, bronquite, asma, né? Você que assiste nosso programa já deve ter aprendido a fazer o xarope de jatobá. E essas folhas secas? Essas folhas são da espécie cissus, né? Cissus cissoides, que é conhecida popularmente como insulina vegetal. Né? Aqui já são folhas selecionadas, secas e prontas para moagem e extração. Então quer dizer que já passou pelo processo de secagem. Isso, de seleção. Tá certo. Essa daqui é uma planta que dá muito aqui em Manaus, nos terrenos baldios, né? Cissus cissoides, também conhecido como cipó pucá, insulina vegetal, e tem realmente alguma atividade como semente, né? Isso. Já estudo. Professor, e essa daqui? Essa aqui é outra espécie de murici, tá? Parente desse aqui, também vai receber o mesmo. Falou que não tem uso tradicional. Exatamente. O interesse científico nessa planta é justamente para ela pertencer a um gênero farmacologicamente promissor, né? Existem vários estudos com o gênero Bisonia, os muricis do Brasil, né? Que tem resultados muito promissores, com várias atividades farmacológicas apresentadas. Então surgiu o interesse de estudar essa planta, que é exclusivamente amazônica, que não tem estudo nenhum. É legal, porque aí não é só em cima da informação tradicional, a ciência busca investigar também outras plantas. Bom, nós temos aqui as plantas, vamos supor que elas já estejam prontas para ser secagem. Qual é o processo agora? O próximo passo que elas teriam. Essas aqui já estão secas, né? Mas ela chegou aqui, foi selecionada, já vem previamente seca, né? Aqui ela vai passar por algumas etapas. Exatamente. Depois da recepção, a seleção, o próximo passo é a secagem, né? Para eliminar a água presente no tecido vegetal. Essa água ela pode tanto propiciar a proliferação de fungos e bactérias, que vai contaminar o nosso material vegetal,
ou ainda interferir na nossa extração, porque nem sempre nós utilizamos água para extração, né? Certo. Utilizamos outros solventes orgânicos que são immiscíveis com a água. Então, se tiver presença de água no tecido vegetal, a extração vai interferir no processo de extração. Então, a secagem, nós cobrimos esses estrados com ou papel de filtro ou papel madeira, tá? E deixamos nessa estufa. Temperatura não superior a 40 graus Celsius, porque nas plantas existem vários grupos de substâncias, algumas são termoláveis, ou seja, elas degradam, né, na presença de temperaturas muito elevadas. Então, nós temos o cuidado de não trabalhar acima dessa temperatura de 40 graus Celsius. Certo. O interessante é que isso aqui é uma estufa de circulação forçada de ar, não é uma estufa comum de um laboratório bacteriológico, por exemplo. Aqui o ar circula forçadamente, ela tem um mecanismo para fazer através dessa circulação. Isso, através dessa convecção para retirar a umidade. Mas tem uma estufa um pouco mais simples aqui, né, doutora? Um equipamento um pouco mais simples, né? No caso, alguns materiais que não são muito úmidos, nós podemos secar a temperatura ambiente, tá? Esse é um processo um pouco mais lento, mas também muito utilizado em alguns laboratórios. Aqui nós colocamos o material nessas prateleiras, né? E ele é secado a temperatura ambiente por alguns dias. Esse daqui é a Bismia, né? Bismia. É mais conhecido popularmente como lacre. Ele tem uma resina bastante importante aqui, que já tem a investigação científica como antifungo e é própria, assim, uma das bases da própolis, né? A própolis aqui do Amazonas tem uma base juntamente com a resina da Bismia e com a resina do breu, que é um prótion. E aqui já é um outro tipo de murici também. Outro tipo de murici. Temos um grande projeto aqui na faculdade com os muricis da Amazônia, por isso vocês estão vendo várias espécies de murici. Esse aqui é o da Bisonium maduquiana. Também, o mesmo material do Bisonium maduquiana. Então, o murici tem um fruto, né? Isso, que é conhecido como murici, tem vários tipos, murici vermelho, murici amarelo, murici da várzea. É o trajeiro, também é outra planta que aqui é a universidade. Bastante conhecida, há muitos anos nós estudamos essa planta, já até temos protótipos de produtos com essa planta. Já, né? Já. Exatamente, essa planta tem investigações já avançadas. Depois da estufa tem um destino final aqui nessa sala, que é o moinho. Professora, me explica algumas especificações desse moinho e quanto grau de umidade tem a planta que vai passar aqui nesse moinho? O ideal é que no processo de secagem nós consigamos eliminar toda a água do tecido vegetal, né? Como eu expliquei anteriormente, para não interferir na extração e nem propiciar a proliferação de micro-organismos. O objetivo da moagem é justamente diminuir as partículas. Você vê que você recebe, por exemplo, uma casca de árvore, né? Para que o solvente ele tenha contato com a maior quantidade possível do material vegetal. Possa extrair com mais facilidade. Exatamente, né? Possa otimizar a extração. Exatamente. Material triturado é melhor nesse sentido. E esse que tipo de moinho é esse? Esse é o chamado moinho de facas, né? Ele tem 4 facas. Existe moinho de facas, moinho de martelo, mas esse é o mais clássico dos moinhos. Vamos abrir ele aqui. Podemos abrir só para ver as facas do moinho, né? São essas lâminas aqui, que giram uma velocidade muito alta. Onde ela vai ser... Isso, esse é o tamiz, né? Uma peneira, tá? De acordo com essa peneira, que tem diferentes tamanhos, né? Que nós determinamos o tamanho da partícula do material moído. O ideal é que seja o menor possível, mas dependendo da dureza do material, não é possível você obter partículas muito finas. Aqui. Então, tá aqui o moinho, é só ligar e colocar a planta. Ligar e colocar aqui. Tá, e vai chegar nesse grau aqui. Vamos abrir um pouquinho para vocês verem aqui. Aqui nós temos material vegetal com diferentes granulaturas. Você vê que aqui temos partículas mais grosseiras, né? Possivelmente passou em tamiz diferente. Isso, em tamiz diferente. Okay. E aqui nós temos... Carapanaúba, né? Isso, carapanaúba. E esse é o jucá, duas plantas super importantes aqui para a nossa região.
Pois aqui já está pronto para fazer outro tipo, né? Isso, Trabalho de extração. Nós vamos ver como são feitas essas extrações no laboratório de análises químicas, no segundo bloco. Sai daí que a gente volta já.